chineses, levemente equipados, estavam mais do que em casa, nas condições adversas do inverno. E antes do fim de dezembro, eles haviam atingido o paralelo 38. Aqui, as Nações Unidas tentaram parar. Logo, as tropas das Nações Unidas foram obrigadas a voltar ainda mais para o sul. Seul caiu de novo, mas agora a ofensiva chinesa começava a se desequilibrar e as Nações Unidas foram capazes de contê-la. As tropas das Nações Unidas começaram o contra-ataque. Seul foi recapturada e os chineses e norte-coreanos empurrados de volta ao paralelo 38. O front estava estabilizado novamente. Durante a luta, numerosos soldados das Nações Unidas foram feitos prisioneiros e submetidos a uma lavagem cerebral sistemática por seus captores chineses e norte-coreanos. O general MacArthur, que muitos consideram o melhor soldado da América, queria atacar o santuário chinês ao norte do rio Yalu, o trampolim de suas operações. Ele estava preparado até para usar armas nucleares. O presidente Truman estava horrorizado, temendo que isto pudesse resultar num ataque soviético ao oeste da Europa e no início da Terceira Guerra Mundial. Assim, ele substituiu MacArthur. Em seu discurso ele disse: "É com o mais profundo pesar que eu me encontro obrigado a tomar esta atitude. O general MacArthur é um dos nossos maiores comandantes militares, mas a causa da paz mundial é muito mais importante do que qualquer indivíduo. Nós não desejamos ampliar o conflito. Faremos todos os esforços para evitar este desastre." No lugar de MacArthur, entrou outro americano, o general Matthew Ridgway, que estava comandando o 8º Exército Americano na Coreia. Ao final de abril de 1951, os chineses lançaram outra ofensiva. Novamente, eles tentaram penetrar na Coreia do Sul a despeito de pesadas baixas. Mais uma vez, as forças das Nações Unidas contra-atacaram. Entre as armas estavam bombas napalm. Os chineses e norte-coreanos foram empurrados de volta. Mais uma vez, as forças das Nações Unidas penetraram na Coreia do Norte e finalmente pararam em uma linha a 30 ou 40 quilômetros ao norte do paralelo 38. Agora era o final de junho de 1951 e já havia indicações de que os chineses poderiam estar preparados para discutir a paz. No início de julho, um encontro aconteceu a bordo de um navio hospital dinamarquês. Rapidamente, tornou-se claro, entretanto, que os chineses não tinham pressa para entrar em acordo, apesar das Nações Unidas estarem preparadas para reconhecer uma divisão permanente da Coreia no paralelo 38. Para os chineses parecia humilhante cessar as hostilidades logo após terem sofrido um revés militar. Eles precisavam de tempo para reconstruir sua força, se valendo de que as Nações Unidas não queriam mandar grandes ofensivas com medo de serem acusadas de pôr em risco os esforços de paz. Assim, ambos os lados agora se resumiram a uma guerra estática, o que de muitas maneiras nos relembra o Front Oeste de 1915 e 1917. Barreiras de arame farpado, trincheiras e saco de areia e profundas valas caracterizavam as defesas. A única grande diferença da Grande Guerra era o uso extensivo de campos minados. Agora, as Nações Unidas dispunham de uma superioridade considerável em poder de fogo sobre seus oponentes.
Mas os norte-coreanos e os chineses tinham muito mais homens, que se tornaram adeptos de esconder suas posições através do uso de camuflagem. Não menos que 16 países contribuíram com forças militares ao esforço das Nações Unidas na Coreia, e outros 5 países forneceram suporte médico. A contribuição americana foi maior. Mas entre os outros que mandaram tropas estavam a Grã-Bretanha e a Bélgica, a Turquia e a Grécia, a Colômbia, a Índia, as Filipinas e a Tailândia. No mar, as Nações Unidas dispunham de uma supremacia naval insuperável, e seus navios de guerra eram principalmente usados para bombardear a costa. A aviação também fez ataques à Coreia do Norte. No ar, também as Nações Unidas tinham superioridade. A guerra, entretanto, marcou os primeiros combates de aviões a jato, quando os F-86 Sabre americanos combateram os MiG-15 soviéticos. Bombardeiros aliados, incluindo os enormes B-29 que haviam jogado as bombas atômicas no Japão em 1945, atacaram as linhas de comunicação na Coreia do Norte. Caça-bombardeiros também foram extensamente usados pelas Nações Unidas. A Guerra da Coreia também viu o helicóptero entrar em ação. Alguns foram usados por ambos os lados entre 1939 e 45, principalmente para missões de resgate. Agora, eles começavam a mostrar sua versatilidade como plataformas de reconhecimento, localizadores de artilharia, táxis aéreos e também para a evacuação de feridos. A guerra em terra continuava no extremo calor do verão coreano. O intenso frio do inverno era um forte contraste. Ataques limitados dos dois lados não rendiam vantagem significante. Durante todo esse tempo, as negociações de paz continuaram, mas pouco progresso foi feito até a metade de 1953. Mas não foram só os chineses que criaram dificuldades. A Coreia do Sul se mostrou contrária à ideia de uma Coreia dividida. Em resposta, os chineses fizeram em junho de 1953 o seu pior ataque. As Nações Unidas agora se puseram contra a Coreia do Sul, e como os ataques chineses continuavam, um acordo de cessar-fogo foi finalmente assinado em Panmunjom em 27 de julho de 1953. A Guerra da Coreia custou aos dois lados um total de quase 2,5 milhões de mortes, incluindo quase 1 milhão de chineses. Enquanto a guerra demonstrou que as Nações Unidas podiam agir em conjunto frente a uma agressão gratuita, também serviu para criar uma tensão contínua entre as duas Coreias. Tensão que continuou até os anos 90. A Coreia do Norte tinha muito a agradecer pela China ter demonstrado solidariedade com o Estado comunista vizinho. Mas os chineses ainda estavam dispostos a expandir suas fronteiras. Em 1956, os chineses começaram a construir uma estrada do norte do Tibete até a província de Xinjiang. Entretanto, ela passava através de território considerado pela Índia como parte da província de Caxemira, e esta reclamou. A tensão cresceu nesta área remota e montanhosa, e no igualmente remoto posto da fronteira nordeste. Finalmente, em julho de 1962, tropas chinesas atacaram através da fronteira tibetana próxima à Birmânia. Eles repeliram as forças indianas, cujas linhas de comunicação foram severamente afetadas.
A luta terminou em novembro, com os chineses reconhecendo o limite do posto da fronteira nordeste e os indianos cedendo o extremo nordeste de Caxemira, através do qual a estrada passava. Nesta época, a China enfrentava tensões em outro lugar. Em 1956, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev fez um discurso secreto aos delegados do Partido Comunista, denunciando seu predecessor, Joseph Stalin. Quando Mao Tse-tung soube disso, ficou horrorizado, porque parecia que a União Soviética estava a ponto de divergir da doutrina marxista-leninista, que unia os dois lados. As relações entre a União Soviética e a China esfriaram. E em 1960, Mao expulsou a legião de conselheiros soviéticos que ajudaram a modernizar a China e decidiu que a China deveria se tornar o maior Estado comunista do mundo. Para isso, a China explodiu seu primeiro artefato nuclear em outubro de 1964. A tensão sino-soviética continuou a crescer e em 1969 embates aconteceram em sua fronteira, especialmente nos rios Amur e Ussuri, no extremo nordeste. Estas lutas continuariam intermitentemente pelos 15 anos seguintes.